A escravidão acabou, mas a liberdade, ela não chegou para todos. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, um documento histórico, celebrado por muitos como o fim de um capítulo sombrio. Mas o que veio depois daquela assinatura? A lei em si era curta, direta. Artigo 1º, é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário. E foi só 2 frases. Nenhuma palavra sobre reparação, sobre integração, sobre como 4 milhões de pessoas recém-libertas iriam construir suas vidas do zero. A verdade é que a Lei Áurea durou poucas linhas e deixou milhões sem absolutamente nada. Imagine, você passou a vida inteira trabalhando sob a violência da escravidão, sem direito a possuir nada, sem educação formal, sem família estruturada, porque ela podia ser desfeita a qualquer momento. E de um dia para o outro te dizem, você está livre. Livre para ir para onde? Livre para fazer o quê? Livre com que recursos? Essa liberdade na prática se tornou uma nova forma de aprisionamento. As portas da senzala se abriram para as ruas, mas as portas das oportunidades permaneceram trancadas a 7 chaves. Não houve um plano de integração, não houve distribuição de terras, não houve oferta de empregos dignos, não houve acesso à educação para os filhos e filhas daqueles que construíram a riqueza do país com seu suor e sangue. As mesmas mãos que ergueram impérios, que cultivaram os campos de café e cana-de-açúcar, foram deixadas à própria sorte. A escravidão acabou no papel, mas o sistema que a sustentava continuou funcionando, apenas se adaptando. A estrutura social racista, que via o negro como inferior, não desapareceu com uma canetada. Pelo contrário, ela se fortaleceu, criando novas barreiras, novos muros invisíveis que eram tão eficazes quanto as correntes de ferro. Os libertos foram empurrados para as margens, para as favelas que começavam a surgir nas encostas dos morros, longe dos olhos e das preocupações da elite que agora celebrava sua própria benevolência. Eles se tornaram uma massa de mão de obra barata, explorada em subempregos, vivendo em condições precárias, perpetuando um ciclo de pobreza que se estende até os dias de hoje. A liberdade que lhes foi dada era uma liberdade vazia, uma liberdade sem dignidade, sem futuro. E enquanto essa realidade brutal se desenrolava para os recém-libertos, o Estado brasileiro tinha um projeto muito claro, um projeto de nação que não incluía a população negra como protagonista. Pelo contrário, o plano era embranquecer o Brasil. O governo começou a investir pesado em políticas de imigração, trazendo milhões de europeus, principalmente italianos, alemães e portugueses. E aqui está o ponto crucial. Esses imigrantes não foram abandonados à própria sorte. Eles receberam incentivos, terras para cultivar, passagens subsidiadas, acesso a crédito e suporte para se estabelecerem. Eles receberam as oportunidades que foram sistematicamente negadas aos afro-brasileiros. Pense na ironia disso. O trabalhador que conhecia a terra, que tinha a expertise agrícola desenvolvida ao longo de gerações de trabalho forçado, foi deixado de lado. Em seu lugar, trouxeram um trabalhador estrangeiro, que muitas vezes precisou aprender do zero a lidar com o clima e o solo do Brasil, mas que tinha a vantagem de ter a pele branca. Isso não foi uma falha de planejamento, não foi um esquecimento. Foi uma escolha política deliberada. Uma escolha que revelava o profundo racismo estrutural do Estado e da elite brasileira. O objetivo era substituir a mão de obra negra, marginalizá-la e, na visão eugenista da época, esperar que essa população desaparecesse com o tempo, diluída pela miscigenação com os europeus. A mensagem era clara. Para o Brasil moderno que se queria construir, o negro era um problema a ser contornado, não um cidadão a ser incluído. A abolição, nesse contexto, serviu como a ferramenta perfeita para executar esse plano, libertando os proprietários de terras da obrigação de sustentar seus escravizados e abrindo caminho para uma nova força de trabalho considerada mais desejável. Por isso, é fundamental entender que a abolição não foi um final feliz. Foi, na verdade, uma transição silenciosa e brutal. Foi a passagem de um sistema de exploração explícito, a escravidão, para um sistema de exploração velado, a marginalização. A corrente de ferro foi trocada por uma corrente invisível, feita de preconceito, de falta de oportunidade, de exclusão social e econômica. O chicote deu lugar à fome e ao desemprego, à violência policial. A senzala foi substituída pela favela. O controle sobre o corpo deu lugar ao controle sobre o destino. Essa transição foi tão eficaz que seus efeitos são a base da desigualdade que vemos no Brasil até hoje. A imensa disparidade de renda, de acesso à educação de qualidade, à saúde, a representação política entre brancos e negros não surgiu do nada. Ela é o resultado direto dessa abolição inacabada, desse projeto de exclusão que começou em 1888 e nunca foi verdadeiramente desfeito. Olhar para a história dessa forma não é sobre reescrever o passado ou buscar culpados, mas sobre compreender as raízes profundas dos nossos problemas atuais. É entender que a luta do povo negro não começou agora.
ela apenas mudou de forma. A luta por moradia, por educação, por emprego digno, por segurança, por respeito, é a continuação da luta pela verdadeira liberdade que foi negada há mais de um século. Liberdade sem estrutura é apenas abandono. Liberdade sem reparação é apenas uma nova forma de opressão. Dar a alguém a liberdade de morrer de fome não é liberdade. Dar a alguém a liberdade de não ter onde morar não é liberdade. Dar a alguém a liberdade de ser analfabeto e sem perspectivas não é liberdade. A Lei Áurea libertou os senhores de suas obrigações, mas aprisionou os ex-escravizados em um labirinto de pobreza e exclusão. Foi a formalização da desigualdade, a legalização do abandono, e é por isso que o debate sobre racismo e reparação histórica é tão urgente e necessário. Não se trata de revanchismo, mas de justiça. Trata-se de reconhecer que uma dívida histórica foi criada e nunca foi paga. É sobre entender que as políticas afirmativas, como as cotas raciais, não são privilégios, mas pequenas e insuficientes tentativas de corrigir uma desvantagem que foi construída e mantida pelo próprio Estado ao longo de séculos. É sobre olhar para as estatísticas que mostram que a população negra ainda é a que mais morre, a que menos ganha, a que tem menos acesso aos espaços de poder, e entender que isso não é coincidência, mas sim um projeto. A abolição foi um passo, sem dúvida. Um passo arrancado a muito custo, com a luta de inúmeros abolicionistas, muitos deles negros, que arriscaram e perderam suas vidas por isso. Mas foi um passo incompleto. A corrente mudou de forma, mas ela nunca desapareceu completamente. Ela continua presente nas estatísticas, no preconceito do dia a dia, na violência estrutural, na geografia das nossas cidades. Reconhecer isso é o primeiro passo para quem sabe um dia finalmente quebrá-la de vez. A luta por uma abolição real, plena e definitiva continua. Obrigado por assistir. Se este vídeo te fez refletir, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essa parte da nossa história. Se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima.